Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Bom dia, bom dia! Tá na hora! 7h11 na Bahia, 7h11. Tropa de Elite. E a partir de agora a gente vai conversar com ela, vereadora Enilda Mendonça, do Partido dos Trabalhadores na cidade de Ilhéus. Vamos dar bom dia. Bom dia, vereadora Enilda. Seja bem-vinda mais uma vez ao Tropa de Elite. Bom dia, Robertinho, bom dia, Mário Santos, e bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. É um prazer estar com vocês novamente. Que bacana, a recíproca é verdadeira, né? Manhã de sexta-feira, manhã chuvosa. Vereadora Enilda, tem que baixar um pouquinho o volume do som aí, viu? Para não atrapalhar a nossa entrevista. Baixar um pouquinho o volume do som. Um dos assuntos mais falados, abordados nessa semana, a reforma administrativa. E a vereadora apresentou um parecer diferente, né, junto com o vereador Augustão, do mesmo partido, também se manifestando contra, o Cláudio Magalhães, vereador Tandic. Para passar para a nossa população, vereadora Enilda, qual os problemas aí dessa reforma que o governo encaminhou e que infelizmente conseguiu ser aprovada? Bom, para a população entender, o Executivo encaminhou à Câmara um projeto de lei que fazendo a reforma administrativa. O que é a reforma administrativa? É a estrutura de funcionamento do governo, os cargos, as secretarias, como o governo vai estar organizado. Só que no processo legislativo tem algumas ordens jurídicas a serem cumpridas, né? Então, por exemplo, se você vai alterar a estrutura de governo, você tem que encaminhar para a Câmara, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição, você tem que encaminhar um estudo de impacto, né, com a declaração, dizendo quanto é que vai custar essa reforma, dizendo de onde vai sair o recurso, qual a fonte que vai pagar esse recurso, e o impacto em relação à despesa, não só no ano, mas nos 2 anos seguintes. E, na realidade, o município não encaminhou, deixando o projeto inconstitucional para que ele fosse ao julgamento do plenário, no meu entendimento. É bom deixar claro isso. E, assim, a outra questão é que o município colocou uma declaração assinada pelo chefe de recursos humanos, que não é o ordenador de despesa, porque pela lei federal, o ordenador de despesa é quem declara se vai ter impacto ou não, mas a declaração do chefe de recursos humanos dizendo que não haveria nenhuma alteração do ponto de vista de dinheiro, né? O valor dessa reforma seria o mesmo valor que o município já está atuando. E nós fizemos o estudo e verificamos que, com a reforma apresentada, havia um aumento real de despesa, né, para poder custear esse projeto de lei. E esse montante é de R$ 135.786,39. Então, esse foi o montante que nós encontramos do valor real de reajuste na despesa para custear. O grande problema aí é que o município colocou a declaração dizendo que seria zero, né? Então, a declaração não corresponde pela minha opinião, não corresponde com os fatos. E isso dá um custo anual de R$ 1.222.077,51. Né? Então, é mais de R$ 1 milhão ano, e nos 2 anos, que teria que dizer o impacto, são mais de R$ 3 milhões a mais no custeio dessas despesas. Então, esses foram alguns dos pontos que eu pontuei, que eu coloquei no meu relatório à parte, que me fez levar não a assinar o relatório de parecer da Comissão de Justiça, que eu sou membro, respeito os meus pares, os vereadores que fizeram parecer, né? Mas eu também, pelo próprio regimento interno, pela legislação, eu tenho o direito a discordar e emitir o meu parecer. E foi isso que aconteceu. Eu discordei do parecer, emiti o meu parecer, que
justificando e não foi, o meu parecer não é levado para votação, mas eu fiz a leitura do parecer e discuti meu parecer lá no plenário para que todos tivessem conhecimento do que é que eu estava pontuando de erros no projeto. Vereadora Enilda Mendonça, reforma administrativa que divide opiniões até certo ponto, porque deveria cortar privilégios e os privilégios estão aí para todo mundo ver, né? Exatamente. Eu quando falei primeiro sobre os pontos mais... E quanto relatora, né, que aí o papel da Comissão de Justiça é verificar se tem constitucionalidade ou não e se fere alguma legislação. Agora, do ponto de vista olhando a político, realmente o projeto de reforma não atende à necessidade da cidade. Quando eu falo não atende à necessidade, é do ponto de vista de ver a cidade de forma sistêmica, do ponto de vista de pensar macro a nossa cidade. Eu não consigo visualizar nessa reforma a emprego e renda, sabe? Porque a gente tem discutido dentro de uma situação que o município vive a cada momento mais pobre, a cada momento as pessoas passando mais necessidade, e a gente não vê o fomento e a presença de uma estrutura que vai fomentar o emprego e renda, como nós não temos uma secretaria de agricultura, a secretaria foi transformada numa superintendência na gestão anterior do atual prefeito e agora é rebaixada mais ainda a uma diretoria. Então, nós não teremos uma assistência técnica para a agricultura familiar, para a agricultura no geral. Nós temos um município que é extremamente agrícola, 70% do nosso município é campo, né? A menor parte é sede, então nós somos rural por vocação e nós não aproveitamos essa vocação natural de Ilhéus para implementar emprego e renda. Nós precisamos manter as pessoas no campo, mas as pessoas não vão ficar no campo se elas não tiverem condições de plantar e de vender o que planta. Se elas não tiverem condições de escoar o que planta. Então, aí, em Ilhéus, a gente come até o tempero verde, a melancia, a abóbora, tudo a gente consome de outros municípios, né? Então, a gente fortalece a agricultura de outros municípios e o nosso município, que é essencialmente agrícola, a gente deixa abandonado. Então, isso para mim é lamentável, além dessa diferenciação de secretarias. É verdade, não consigo entender que no primeiro escalão, porque qualquer executivo, seja ele estadual, municipal ou federal, o primeiro escalão são os secretários e os ministros de Estado, e a gente vê dentro do primeiro escalão 2 níveis de secretaria. Apesar da justificativa ser que será a mesma autonomia, mas quando eu diferencio pelo salário e na diminuição da estrutura, eu estou dizendo que não é a mesma coisa, que não é o mesmo status, né? Então, é lamentável que a gente não aproveite o produto natural que nós temos, que é o turismo, que é a nossa costa e que é o nosso campo, para trazer emprego e renda para a nossa população. Vereadora Enilda Mendonça, diante de suas colocações, esta reforma administrativa apresenta uma série de problemas e problemas adequados à proteção do interesse público, é isso? Bom, no meu entendimento, sim, né? No entanto, dentro de um processo democrático, foi votado e aprovado o texto da reforma administrativa, que será sancionado e virará lei, né? Então, eu fiz minha obrigação de legisladora, que é pontuar os erros, mostrar onde o projeto tem deficiência do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de legalização. Eu acabei não pontuando algo que é importante. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a Secretaria de Educação, mais uma vez a Secretaria não está prevista para ter gestão plena, e há uma obrigação do ponto de vista legal, tanto com legislação nacional quanto legislação municipal, de gestão plena na educação. Então, mais uma vez, a gente vai ver a educação
sem funcionar direito, porque não tem, por mais que seja competente o secretário, sem ter autonomia de fazer o processo educacional acontecer, desde a compra até o processo de aprendizagem. A gente não vai melhorar o nosso quadro do ponto de vista estrutural na cidade de Ilhéus. Professora Enilda Mendonça, a vereadora tocou num assunto importante, esse potencial que nós temos aqui com a questão da agricultura familiar, né? A gente fica triste que o governo não tem um olhar voltado para essa questão. Agora eu estava acompanhando aqui, vereadora, a minoria apontou uma oneração acima de R$130 mil por mês. Então parece que os números não batem, né? Não batem, né? Exatamente. Nos nossos cálculos, nós tivemos o cuidado de pensar e ver cargo por cargo, valor por valor, e nós chegamos a esse número. O executivo afirma que o número é 0. Então, assim, na comissão de orçamento, o vereador Tandic também fez um relatório, um parecer à parte, e o parecer dele também pontuou de que há um aumento real, né, bem parecido o número que ele encontrou com o meu. Então, na realidade, nesse aspecto aí, eu estou muito segura de afirmar que há um aumento real nas despesas. Esse bloco da minoria aí, formado pela vereadora Enilda Mendonça, vereador Augustão, ambos do Partido dos Trabalhadores, vereador Cláudio Magalhães, do PCdoB, e o Tandic Rezende, não é isso? Apenas 4. Não, o bloco de minoria é formado apenas por eu, Augustão e Cláudio. O vereador Tandic, ele é independente. Independente. Agora, no caso, só tem os 4 aí que votaram contra a reforma, não é isso? Isso. Vereadora Enilda Mendonça, como é que andam os trabalhos aí da frente parlamentar agora, que a Câmara tem 2 vereadoras, né? A vereadora Enilda e a vereadora Ivete Maria, em defesa da mulher, violência contra a mulher. A gente tem acompanhado aí um crescimento assustador, né, da violência, principalmente nesse período de pandemia, onde as mulheres estão mais em casa. Bom, nós estamos, depois que a frente foi reativada, nós já fizemos 2 reuniões, nós definimos que toda primeira e segunda-feira do mês a frente se reúne. A frente é composta por 8 vereadores, mas nós temos vários segmentos que discutem a situação das mulheres, que compõem conosco a frente parlamentar e faz parte da reunião para o debate. Teremos na próxima segunda-feira uma reunião onde nós estamos convidando os órgãos competentes de atendimento às mulheres para poder apresentar os dados de atendimento, porque para a gente organizar a nossa luta, a gente precisa ter um diagnóstico. Então, na próxima semana, nós teremos, na próxima segunda-feira, a presença de representantes do CRAM, CRAS, CREA, convidamos a Delegacia das Mulheres, os setores da saúde, setores de segurança, todos os setores que, de uma forma ou de outra, fazem atendimento às mulheres, para que a gente possa fazer esse levantamento de dados, esses diagnósticos, e daí a gente organizar a atuação da frente, como é que nós podemos ajudar de forma efetiva a melhorar a situação e fazer o enfrentamento contra a violência das mulheres. Então, nós temos aí discutindo conosco Defensoria, a OAB, são diversos setores, diversos segmentos, grupos de feministas que nós temos conosco aí nesse debate, para que a gente possa fazer o melhor trabalho com o objetivo de efetivamente reduzir a violência contra as mulheres. Não dá para entrevistar a vereadora Enilda Mendonça e não falar da questão dos afastados, uma da bandeira, e a gente acompanha essa luta da vereadora desde o início. Como é que anda aí esse processo? A gente acompanhou, você protocolou, entregou em mãos do prefeito, e até agora, como é que anda isso aí, vereadora Enilda? Os afastados do município de Ilhéus? Bom, nós continuamos cobrando da Justiça, do Tribunal de Justiça, que coloque na pauta de julgamento o nosso processo, para que seja julgado o mérito
e definir essa situação de vez. Por outro lado, nós continuamos pedindo ao Executivo que a gente resolva, que a gente busque uma alternativa paralela ao Judiciário, que todos nós sabemos que uma ação judicial demora muito tempo. Então, que a gente consiga buscar na mesa de negociação alternativa, mas até o momento nós não conseguimos sentar. Protocolamos um ofício pedindo audiência ao prefeito, já pedimos audiência a outros secretários, temos assim, insistido na necessidade de sentarmos para resolver esse problema, para buscarmos as alternativas, mas infelizmente até o momento não há aparentemente uma vontade política de sentar e buscar alternativas para esses trabalhadores. E aí vamos continuar insistindo, esse é o nosso papel, nós vamos continuar insistindo nesse diálogo, nessa negociação, enquanto aguardamos a Justiça definir e a vida, né, desse processo, que nós temos muita confiança de que sairemos vitoriosos. Com fé em Deus. Agradecer a sua participação, vereadora Enilda, aqui no nosso programa, entrevista bacana. Parabéns, né, pelo esse mandato aí que vem sendo destaque na Câmara, uma voz feminina, um ativista, uma guerreira, e a gente sabe que você representa uma parcela gigantesca da população ali com aquela cadeira no Legislativo, viu? Eu que agradeço estar novamente com vocês, dizer à população que é importante que a gente fortaleça o Poder Legislativo, que a gente acompanha, que assista às sessões, porque somente a gente tendo os poderes independentes e fortalecidos é que nós teremos uma democracia mais consistente no nosso país. Cada poder tem a sua função. Então, o Executivo, a própria palavra já diz, ele executa, mas quem pensa, quem aprova, quem fiscaliza o Executivo é o Legislativo. E esse papel que a população de Ilhéus me concedeu, eu vou cumprir da melhor forma possível que eu possa. Eu acredito que o Legislativo, que os vereadores no geral estão comprometidos com esse resgate dessa imagem política do Legislativo. Nós sabemos que é uma casa do parlamento, uma casa do debate, né? Infelizmente, a população ainda não tem essa prática de participar, de buscar o diálogo, mas acho que a gente tem que ir construindo aos poucos, e eu me coloco à disposição da população de Ilhéus para os problemas da coletividade, que a gente está sempre aberto para ouvir e para encaminhar as lutas necessárias e que forem de competência de uma legisladora, certo? Então, agradeço a vocês e um bom dia. Bom dia, então. Começamos com a vereadora Enilda Mendonça, seu Marinho Santos, Partido dos Trabalhadores. Reforma administrativa, ausência de critérios, situação preocupante para o nosso futuro de Ilhéus, Scarpita. Lamentável.